Oi, bonitos, tudo bem? Tô aqui hoje para falar sobre um assunto super importante que eu já venho falando bastante nas minhas redes sociais, que é sobre a importância da gente trabalhar a consciência fonológica no processo de alfabetização dos nossos alunos. E, sabendo dessa importância, entender por que os professores têm tanta resistência em trabalhar com essa consciência. Olha só, você já sabe o que é consciência fonológica? Já trabalha aí na sua sala? Se já faz isso, perfeito, continua, porque é isso que dá certo. Se não faz ainda, por que não faz? Porque nunca ouviu falar ou porque não tem segurança ainda de como fazer, né? E aí acaba optando por métodos mais tradicionais, né? Mais populares e tudo mais. Consciência fonológica é muito simples de entender. Ela se refere à capacidade de reflexão dos sons da nossa fala, bem como a correspondência entre as letras e os fonemas, os sons, grafemas e fonemas, né? Letras e sons. E a gente tem uma diversidade aí de habilidades que compõem esse repertório da consciência fonológica que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos para a gente construir esse conhecimento. Mas é muito importante a gente entender que o nosso alfabeto ele foi construído a partir do mapeamento dos sons da nossa fala. E é justamente por isso que hoje nós entendemos a importância da gente trabalhar a alfabetização a partir dos sons e não como a metodologia tradicional de ensino propõe, né, que é sobre sílabas, silabário, decorando tudo aquilo, né, as sílabas, as letras do alfabeto, fazendo aquelas atividades de repetição, com letra pontilhada, circulando o texto. Essas atividades são fragmentadas e só levam o aluno a decorar e não a refletir sobre o sistema de escrita ou refletir sobre o uso da nossa língua. E isso é tão sério que às vezes a gente tem crianças na nossa sala que sabem todas as letras decoradas, mas não são capazes de escrever palavras simples. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Falando aí da BNCC, ela defende inclusive o uso da consciência fonológica, o trabalho com a consciência, e ela com as crianças em fase de alfabetização. E aí, só para a gente entender, a gente tem que começar a trabalhar a consciência fonológica, essas habilidades, a consciência fonológica, lá na educação infantil, com 4, 5 aninhos, né, que é a fase da pré-alfabetização. Já que as crianças, elas vão aprendendo as regras da linguagem ainda muito pequenininhas, né, só de usá-las, né, sem mesmo instrução formal, só com a interação ali com o próprio meio, que já vai apresentando o código, as particularidades da língua, né, na própria oralidade, no fato de falar e se comunicar. Então, quando elas entram na pré-escola, elas já dominam a língua nativa de forma muito competente, né? Elas já conseguem fazer ali na própria fala dela algumas correções gramaticais, já consegue usar as regras gramaticais, ela já tem um vocabulário expressivo. Então, quando elas estão em idade pré-escolar, quanto mais as professoras trabalham essas habilidades, né, da consciência fonológica, mais ela vai fortalecendo a base da alfabetização, mais ela vai amadurecendo essa parte cognitiva que é tão importante para quando a criança chega lá no primeiro ano, que é a fase da alfabetização formal. Quanto mais ela fizer isso, mais essa criança vai estar preparada para ela se desenvolver, né? E isso vai refletir, inclusive, no letramento, né? No desenvolvimento da criança quanto às produções textuais, as atividades de interpretação e assim por diante. Então, olha só, estamos dizendo aqui que nós entendemos que a consciência fonológica é uma habilidade necessária, né? Ela se apresenta aí como um elemento facilitador da aprendizagem da leitura e da escrita. Ela é quem vai aí aperfeiçoar o processo de alfabetização e permitir que as crianças desenvolvam a habilidade metalinguística. Olha isso, que é um termo que, segundo alguns autores, né, envolve diferentes tipos de habilidades. Então, segmentar e manipular a fala nas diversas unidades, né, palavras, sílabas, fonemas, sons individuais, separar as palavras dos seus referentes, né, ou seja, o que é significado e o que é significante, porque a criança tem dificuldade ainda, né, não sabe essa separação, fazer essa separação, essa relação. Perceber semelhanças, né, sonoras entre as palavras, fazer julgamentos, né, trabalhar com a coerência semântica, sintática ali dos enunciados e por aí vai. Então, são essas habilidades que nós vamos trabalhar quando a gente fala em consciência fonológica.
Então, a consciência de palavras, de frases, né? Fazer a criança entender que o que falamos, que a gente fala, que essa segmentação, né? Essa fluência fonora, ela pode ser segmentada, organizada numa frase, que pode ser segmentada em palavras, e que essas palavras podem ser grandes, existem palavras pequenas, existem palavras que têm o mesmo som final, e a gente vai trabalhar a consciência de rima, a aliteração, né, a repetição ali do fonema inicial, a consciência de que essas palavras podem ser divididas em sílabas, em pedacinhos, e aí existe toda uma forma de trabalhar, né? Essa consciência fonológica tem todas essas habilidades até a gente chegar ali na consciência fonêmica, que é a habilidade de identificar e manipular cada sonzinho ali da palavra, né? Da nossa fala, de forma individual. Alguns autores eles entendem hoje que a principal resistência, falando sobre isso, que aparece entre os professores é por conta de uma confusão, né? De uma possível confusão que existe entre o que é a consciência fonológica e o método fonético, né? Existe um entendimento aí errôneo de que o trabalho com a consciência, se a gente trabalhar com consciência fonológica, por exemplo, o trabalho vai ficar fragmentado, né? Que vai se perder aqui a função comunicativa. E não é nada disso. Esses mesmos autores, eles vão explicar de forma muito clara pra gente que a língua continua sendo trabalhada com essa função comunicativa, que os textos continuam tendo um papel central durante o processo de alfabetização. É muito importante trabalhar a partir dos textos, e a gente faz o trabalho de consciência fonológica a partir disso mesmo, né? Já no texto. Mas é importante a gente entender que a língua tem outros aspectos que são muito importantes, né, a serem considerados. Esse processo de ler e escrever, ele exige muito mais do que uma boa coordenação visomotora, né? Envolve sistemas e habilidades linguísticas, perceptuais, motoras e cognitivas, né? Então é extremamente necessário um nível mais alto de abstração, de elaboração sobre tudo isso. É muito importante que a criança tenha a capacidade de pensar sobre a linguagem, de refletir sobre o sistema de escrita, das suas unidades, durante a alfabetização, que é algo muitas vezes que, infelizmente, não é feito em sala de aula. Então, o que a gente precisa entender? Eu continuo fazendo este trabalho, né, de mapeamento da minha turma, entendendo, né, por meio da sondagem, o diagnóstico ali, o que cada aluno sabe sobre a escrita, planejar atividades que façam o aluno refletir sobre a escrita, fazer muitas intervenções, mas claro, de forma correta, né, com a instrução explícita, levando ali o aluno a pensar, entender o que ele está fazendo, por que está fazendo, permitir que ele tome consciência das relações entre os fonemas e grafemas, entre os sons e as letras. Então é fundamental para que essa criança ela avance com facilidade e com proficiência, claro. Apesar de muita gente achar que tudo isso que a gente está falando aqui é novidade, os estudos sobre a consciência fonológica, eles já existem há mais de 30 anos, em várias universidades bem renomadas, né? Ela é bem trabalhada, a consciência fonológica, bem discutida, amplamente discutida. E eles mostram claramente a importância desse trabalho, né, e a sua influência na leitura e na escrita, na alfabetização e no letramento. Na verdade, há muito tempo que a educação já vem buscando desenvolver nos alunos as competências da leitura e da escrita, mas, infelizmente, o fracasso escolar ainda é uma realidade persistente, né? E aí, falando de alfabetização, cada vez mais vem sendo mostrada a importância de se trabalhar as habilidades da consciência fonológica no desenvolvimento da leitura e da escrita, além de ser vista, claro, como uma estratégia de prevenção e muitas vezes de remediação de alguns problemas escolares, porque comprovadamente, além da gente conseguir tornar o processo de aprendizagem mais agradável, mais leve, né, e compreensível pela criança, o processo, quando nós trabalhamos consciência fonológica, fica muito mais produtivo, né? E dessa forma, claro que a gente consegue alcançar o sucesso com os nossos alunos. Eu alfabetizava os meus alunos utilizando essas estratégias e eu alfabetizava muito rápido, né? Discuti bastante isso, trago várias vezes
Em 4 meses, no máximo no primeiro semestre letivo, os meus alunos no primeiro ano já estavam alfabetizados. Tudo isso porque eu escolhi as estratégias certas. Eu quero saber se esse conteúdo faz sentido para você e já vou deixar um convite para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e ficar aqui comigo, né? Porque aí nas próximas semanas eu vou começar a falar sobre cada habilidade da consciência fonológica. Aproveito também para sugerir que você me siga no meu perfil do Instagram, que também é @prof.evelyncastillo, porque lá eu posso interagir diretamente com você, tirar todas as suas dúvidas, além de trazer várias dicas, conteúdos científicos e com muita reflexão para a nossa profissão do professor. Eu te espero lá, até!